vou iniciar, porque é uma pergunta que todo mundo sempre faz, é se vai ter reajuste ou não. E aí, para quem está nos assistindo, nós fizemos uma jornada de lutas no mês de março, né, na expectativa de que o aumento que o governo já teria garantido para 3 setores, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e agentes penitenciários, fosse estendido a todos os servidores. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 setores, quando a LOA foi encaminhada em 2022, 2021 para 2022, a LOA não veio falando de reajuste salarial de servidor nenhum. Embora a LDO tenha garantido 5%, a LOA ela não falou nada quando ela foi encaminhada lá no limite dela, que era 31 de agosto. No meio do caminho, já para outubro, novembro, o presidente Bolsonaro começou a falar que ele concederia para 3 setores. Basicamente, eu entendo que, como o Bolsonaro estava no auge das motociatas dele, lembra? O pessoal da Polícia Rodoviária Federal provavelmente deve fazer a segurança do presidente ali. Aí ele foi se comprometendo com aquele setor. E aí ele pegou, como já viu uma reclamação do pessoal da Polícia Federal também, ele pegou e incluiu na peça orçamentária, né, na lei de orçamento anual para 2022, ele foi e pediu para que o relator do processo colocasse uma emenda, que o relator pode colocar, que era uma emenda oriunda do executivo mesmo. Porque, normalmente, quando o executivo encaminha uma peça orçamentária, que é a prerrogativa do executivo, se o legislativo colocar alguma coisa, o executivo tem que dar o aval, porque o executivo não pode indicar despesas nessas demandas. E aí, o presidente foi e pediu para que o relator colocasse esses setores. E aí ele disponibilizou 1,7 bilhões para esses 3 setores, o que eu acho que é até muita coisa só para 3 setores. E eu fiquei naquela expectativa, mas o que me garantia, que me tranquilizava, é porque a LDO garantia. Então, a LOA podia fazer alguma coisa. Quando o presidente fez esse dispositivo, criou pediu para que o relator colocasse a emenda, na hora o relator colocou, o presidente, como tem a ampla maioria nas 2 casas, isso foi aprovado com facilidade, só que na hora de sancionar, ele sancionou com uma possibilidade, ele abriu uma brecha para que todo mundo recebesse. E aí foi quando a gente avançou. Lembra que a LOA ela foi aprovada em janeiro, final de maio, a gente no início do ano teve a Ômicron, né? Que ela acabou atrasando a gente também de se movimentar, e aí nós fomos para Brasília no limite, porque ele teria até 4 de abril para sancionar qualquer aumento. Mesmo esse que já estava garantido na LOA, ele teria até 4 de abril. Eu estou resgatando isso aqui para o pessoal, para eu tentar contextualizar o que aconteceu. Nós fomos para a jornada de Brasília e a gente ficou na expectativa de ir. Também tentamos fazer alguma demanda nossa específica, mas não conseguimos, né? Mas aí virou o prazo, o presidente acabou não concedendo reajuste nenhum para ninguém, e aí a gente teve aqui uma live seguinte, onde a doutora Thalita veio e disse, o presidente não pode mais conceder reajuste salarial nenhum esse ano, mas ele tem uma brecha, que é a recomposição de perdas inflacionárias. Não é isso? E ele teria até o final do ano para poder avançar. E aí, em seguida dessa questão, o presidente começou a anunciar que ele daria o aumento de 5% linear para todo mundo. Lembra? No final do ano passado, quando Paulo Guedes ainda falava, Paulo Guedes começou com essa história de dar aumento no auxílio alimentação, mas não falava em aumento linear porque incluiria aposentados e pensionistas. Na virada, que eu digo, a partir do dia 4 de abril, o presidente tinha a prerrogativa de recomposição de perdas inflacionárias. Vamos lembrar
que a gente começou a fazer um movimento para que o governo concedesse para a gente as perdas salariais dos 3 primeiros anos, lembra? 2019, 2020, 2021, quando a gente fez um encaminhamento de 19,99. Lembra? Estou resgatando isso aqui. Aí a gente foi nessa batida tentando discutir com o presidente. E eu fiquei tranquilo porque o governo começou a sinalizar e começou a anunciar que daria, sim, essa recomposição de perdas salariais e seria linear. Eu me lembro de Paulo Guedes em Davos, eu sempre repito isso aqui, onde ele garantiu que o governo só poderia dar 5% e seria linear. E aí a gente ficou, até a doutora Thalita colocou isso aqui, sempre colocou que o governo, se quisesse, ele poderia dar até o final do ano, porque a recomposição de perdas inflacionárias é a do período, ou seja, a do exercício de 2022, que a gente já estava batendo num período aí na casa de 2 dígitos, e eu criei expectativa, comecei a acompanhar as falas do presidente, que eu não sou muito de acompanhar ele, porque eu não gosto, não é? Mesmo ele sendo presidente, eu acho que ele exagera, mas ele começou a dar algumas entrevistas, e ele sempre dá entrevista em rádio, uma rádio do Rio Grande do Sul, e ele sinalizou por 2 ou 3 vezes que ele recuperaria o poder de compra do servidor público. Paulo Guedes foi confirmando que seria a recomposição de perdas inflacionárias de 5% e linear. Pô, nós chegamos a soltar um jornal. Foi, Nilo? Nós soltamos um jornal aqui do Sinfa, dizendo que foi uma vitória, que tinha sido uma vitória. A gente foi para os esforços. Qual era a vitória? A vitória, naquele momento ali, era garantir que seria linear. Ativos, aposentados e pensionistas receberiam, mesmo que fosse os 5%. Então, isso foi uma vitória. E aí, estamos na expectativa. E aí a gente acabou sendo surpreendido, porque o limite para a discussão salarial era 3 de julho. E aí eu vou dar uma interrompida aqui, e aí eu vou pedir para a doutora Thalita e a doutora Rian explicar por que não pode ser mais no final do ano, e essa questão de recomposição de perdas inflacionárias ou reajuste, o limite passou a ser 3 de julho, porque aí eu estava com o Nilo lá, e aí falou, não, acabou, encerrou, não tem mais, e aí foi dada a legislação, e aí a gente acabou sendo pego de surpresa, porque há esse conflito, e aí nesse conflito entendeu-se, o Congresso Nacional também entendeu que o limite é 3 de julho. E aí, doutora Thalita, se quiserem explicar isso aqui agora. O que acontece? O que é o principal que eu acho que precisa ser dito? Essa limitação, ela não é da lei eleitoral, que foi aquela que eu trouxe logo no início, dizendo, olha, ele não pode dar o reajuste, tendo em vista que é o abuso de poder econômico, por ser período eleitoral, mas a recomposição das perdas inflacionárias ele pode dar dentro do ano do exercício financeiro. Então, seria o ano inteiro, vamos dizer assim, até o final do término, né, do exercício do mandato dele. Só que o que acontece? A gente tem uma lei complementar que foi feita em 2020, tendo em vista a nossa pandemia do Covid-19, a nossa não, né, mundial. E aí, nessa legislação, que é a lei complementar, se não me engano, é 173, ela tem essa limitação do seguinte, no ano de exercício eleitoral, ele é limitado a dar essa, mesmo que, no caso de ser uma recomposição das perdas inflacionárias, ele é limitado aos 3 meses. Tem um prazo certo, específico, mas que cai exatamente no dia 3 de julho. Exatamente. Então, 4 meses. 4 meses. Essa lei, se eu não me engano, presidente, são 6 meses até o término do mandato. Por isso que 3 de julho. 3 de julho. Eu acho que é até o final do ano. Então, são 6 meses até o término do mandato. Acho que essa a gente estava no Ministério da Defesa. Mas só acrescentando, presidente, que, por exemplo, essa possibilidade, né, ela poderia ser, se ele quisesse de fato conceder, ele poderia ter modificado essa lei complementar, ele poderia revogar, né, esse artigo que traz isso,
podia fazer uma medida provisória, o próprio Congresso poderia, né, ajudar ele nesse sentido, de um projeto de lei, enfim. Tinha outras maneiras dele dar a volta com relação a essa lei complementar, que foi aquela época da PEC, que foi a lei na época da pandemia, né, do Covid-19, daquela série de medidas que foram feitas para o enfrentamento. Então, essa barreira, vamos dizer assim, poderia ter sido modificada, caso ele quisesse. Mas hoje a gente tem essa barreira pela lei complementar, não é pela lei eleitoral. Aí, pode continuar, presidente. Não, a gente, eu sempre coloco para os servidores, para o pessoal ficar sempre ligado, que existem algumas leis orçamentárias que são instrumentos constitucionais de se falar sobre orçamento, porque se o servidor precisa estar sempre ligado nela. Aqui o que a doutora está falando aqui são leis complementares que acabaram acontecendo por conta do período da pandemia. Só que, a pandemia acabou, o governo já declarou o fim da pandemia. Quer dizer, declara ou não declara, né? Porque o pacote de bondade ele vem como um pacote emergencial, entendeu? Vai favorecer o governo. É a primeira vez desde a Constituição que eu vejo as leis orçamentárias serem alteradas assim, escancaradamente. Na canetada. Na canetada, porque existe o apoio, a maioria absurda do governo. O governo, qualquer coisa que quiser votar, ele vai ganhar, porque ele tem maioria absoluta. Só que eu acho que esse pacote da bondade ele poderia ter sido concedido lá em 2020 para 2021. Mas não foi, tá? Tudo bem. E eu estava até falando isso com o Nino na semana passada. Está vindo dinheiro para o povo? Está ótimo. Eu também não vou entrar nesse mérito, não, porque nem a oposição quis fazer. Lobby contra. Até porque não vale, porque você está jogando dinheiro para o povo mesmo, não vale a pena você